Olá, alunos do segundo ano da Escola Júlia Alencar Fontinelli, aqui professora Lília para mais uma aula de História. Desde já quero pedir a vocês que não levem em consideração qualquer barulho externo que a gente ouvir nesse vídeo, né? A gente sabe que infelizmente está fora do nosso controle. Bom, nosso assunto, pessoal, é Revolução Industrial. É um assunto novo que a gente vai iniciar hoje, né? Assunto muito bom, interessante, gostoso de ser estudado. E principalmente, né, porque nós vivemos hoje muito inseridos dentro desse contexto tecnológico, né, dentro desse contexto da industrialização. E aí é importante a gente conhecer um pouquinho o processo histórico, né, desse desenvolvimento industrial, desse desenvolvimento da tecnologia, quando surgiu, né, em quais condições surgiram esses processos históricos tecnológicos que a gente utiliza tanto no nosso dia a dia. Para iniciarmos, eu quero dizer para vocês que Revolução Industrial ela é um conjunto de transformações econômicas, sociais e bastante significativas, viu? Que modificaram a economia, modificaram a sociedade, a forma de produzir, né, e mudaram o cotidiano das pessoas. É como se a gente tivesse a seguinte estrutura: a gente tem a produção, né, artesanal, o artesanato e a manufatura. Então, todas as coisas que são produzidas são feitas, né, artesanalmente ou com a utilização de ferramentas, onde o artesão ele é o dono do seu negócio, ele produz para si, ele compra a matéria-prima, ele vende a sua produção, é dele as ferramentas, certo? E a gente vai ter a criação das fábricas, né? Com a maquinofatura, certo? Então esse processo vai se transformar e chegar nas fábricas, que é a Revolução Industrial em si, que é inserir, né, as fábricas, a utilização de máquinas para a produção de produtos, de bens, de mercadoria, certo? Quando é que se inicia a Revolução Industrial? A Revolução Industrial, pessoal, ela se inicia no século XVIII, lá na Inglaterra. Por que Inglaterra? Porque nesse momento a Inglaterra era um país que reunia as condições necessárias para essa industrialização. Quais eram essas condições? Primeiro, a Inglaterra ela tinha muito dinheiro, era uma nação muito rica, com pessoas ricas que tinham dinheiro o suficiente para investir em máquinas, em fábricas. Segunda coisa, na Inglaterra a gente vai encontrar a matéria-prima da indústria de uma forma muito abundante, né? A fonte energética utilizada nesse primeiro momento é o carvão. E lá na Inglaterra a gente vai ter muitas minas de carvão, tá certo? Além disso, a gente vai ter também uma mão de obra disponível, né, consequência do processo de cercamento que aconteceu na Inglaterra, onde as terras públicas passaram a ser cercadas, passaram a ter donos, né, e muitas pessoas que utilizavam essas terras para pegar madeira, para plantar alguma coisa, colher alguma coisa, elas de repente não tem mais esse espaço, então elas vão formar essa mão de obra disponível para as fábricas, certo? E aí a Revolução Industrial acontece, né, como eu já falei, lá no século XVIII, e a gente vai ter as primeiras mudanças, as primeiras alterações na forma de produzir, certo, pessoal? Como é que essas alterações elas vão se dar? Prestem bem atenção, com a Revolução Industrial a gente tem a utilização das máquinas, né? E então o trabalhador, ele não vai mais ser dono do seu próprio negócio, da sua oficina,
né, esse trabalhador, ele vai trabalhar agora na fábrica. Nós dizemos que ele vai vender a sua força de trabalho em troca de um salário. Na fábrica, a produção ela vai ser dividida, né, sedimentada. A gente vai ter a especialização da mão de obra, ou seja, cada coisa, cada peça vai ser fabricada por um grupo diferente, né, que é a divisão do trabalho que nós chamamos, certo? Então, enquanto que lá na oficina, lá o artesão, ele produzia, por exemplo, o sapato, né, todo na fábrica de sapato, cada setor vai ser especializado em produzir apenas uma parte desse produto. Então, a gente vai ter a divisão e a especialização do trabalho, certo? Outra coisa que eu já falei para vocês, a fonte de energia utilizada nesse momento é o carvão, né? E a indústria que vai se desenvolver nesse momento é a indústria têxtil, com a criação do primeiro tear mecânico, certo, gente? Nesse primeiro momento da Revolução Industrial, a gente vai ter também, pessoal, uma condição de trabalho muito difícil, né? Muito complicada para o trabalhador. O trabalhador ele não vai ter nenhum direito social, nenhum direito trabalhista, né? Então o patrão vai cobrar dele o que o patrão quiser, né? Os trabalhadores trabalhavam até 16 horas diárias, não tinham salário fixo, né? Nem mínimo, era pago aquilo que o patrão quisesse, não tinha descanso remunerado, não tinham férias. Se acontecesse algum acidente de trabalho e esse trabalhador precisasse ficar parado em casa, né, ele não iria receber nenhum direito, nenhum salário, nada disso existia nesse momento. Então, a gente vai ter uma condição de trabalho, né, bem desafiadora, bem difícil para o trabalhador, uma vez que ele não vai ter nenhum domínio sobre a sua contratação, sobre o seu salário, sobre o número de horas, ele não vai ter nenhum direito trabalhista, certo? Além disso, pessoal, isso a gente está falando da questão dos homens, né? Então, se os homens eram tratados assim, as mulheres também que trabalhavam nas fábricas e as crianças também, que acabavam trabalhando nas fábricas, que era para ver se a família tinha um dinheiro, um pouco mais de dinheiro, né? O trabalho era mais difícil, mais aviltante ainda, certo, gente? Então, nenhum tipo de regulamentação, nenhum tipo de direito trabalhista nesse momento. Para finalizar, pessoal, quero dizer para vocês que essa Revolução Industrial, né, ela não vai acontecer só lá no século XVIII, no século XIX, não. Está presente, né, até os nossos dias atuais, tá certo? Só que hoje, né, a gente vai ter uma indústria de alta tecnologia, né, com ênfase aí no desenvolvimento da informática, da robótica, né, da energia, utilização da energia nuclear, desenvolvimento da indústria farmacêutica, certo? São exemplos de indústrias, né, de setores industriais que se desenvolveram bastante nos últimos anos, né? E a gente vai ter também um apelo hoje, né, muito forte a questão da produtividade, a indústria de alta produtividade e esse apelo também para o trabalhador, para as pessoas, né, a necessidade de sermos produtivos, né, isso é uma consequência na nossa vida, no nosso cotidiano, que é fruto dessa revolução industrial, né, além do que hoje, pessoal, a gente tem cada vez menos a utilização de homens, né, no trabalho nas fábricas. O nível de industrialização, a utilização de robôs, de máquinas,
com uma alta perfeição tecnológica é tão grande, e isso diminui a necessidade da mão de obra humana, né? E aí a gente vai ter outros problemas, a gente vai ter outras consequências, né, para a sociedade, para nós, né, para os trabalhadores, como por exemplo a questão do desemprego, né? E a gente vai ter também hoje uma outra consequência, né, que a gente vive, são as questões ecológicas, né, as quais a gente sofre tanto hoje com o efeito estufa, com o aquecimento global, né, e todas essas questões, né, tão presentes, tão pertinentes hoje no nosso dia a dia, estão diretamente ligados, né, a esse processo de industrialização, de utilização dos recursos minerais, de alta produção, né, de consumismo, tudo isso é efeito da Revolução Industrial, tá certo? Então agora eu quero que vocês peguem o livro de vocês, leiam o capítulo e façam a nossa atividade, tá bom? Forte abraço, bons estudos